Tributário na Lata começando para você. Nesse programa eu vou falar sobre o princípio da legalidade e especialmente sobre as suas exceções. O princípio da legalidade é o primeiro princípio estampado na Constituição Federal quando ela começa a versar sobre as chamadas limitações ao poder de tributar. Limitações essas, aliás, que podem ser subdivididas entre princípios e imunidades. O nosso foco aqui é trabalhar apenas com princípios e mesmo assim apenas com o princípio da legalidade. E assim, vamos conferir o que a Constituição Federal estabelece a seu respeito. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Assim, fica muito claro para você que todo e qualquer tributo, de imposto, passando por taxas, contribuições, empréstimos compulsórios, todos e quaisquer tributos sempre dependerão de lei. Mas aí surge uma pergunta natural neste caso, que é: qual tipo de lei necessário para a instituição de um tributo? Bom, a Constituição Federal, você percebeu no dispositivo que a gente leu, ela não fala nada sobre qual o tipo de lei. Então, toda vez que a Constituição for silente quanto ao tipo de lei, bastará para esse tributo legislação ordinária. E digo mais, toda vez que for por lei ordinária um tributo, também poderá ser esse tributo instituído por medida provisória. Agora, a Constituição Federal, por outro lado, ela pode estabelecer alguns casos excepcionais, tributos que precisam de lei complementar. São raros os casos, porém eles existem. São apenas 4 os casos. Nós temos os novos impostos que dependem de lei complementar. Nós temos por lei complementar o imposto sobre grandes fortunas e ainda as novas contribuições sociais, bem como os empréstimos compulsórios. Esses que são por lei complementar, e a gente sabe porque a Constituição expressamente assim estabelece, esses tributos aí não admitem medida provisória em hipótese nenhuma. Tá muito claro para você? Agora, se você pode afirmar que todos e quaisquer tributos, de uma maneira ou de outra, devem ser instituídos por lei, uma coisa é certa e eu quero que você guarde essa informação. Não há nenhum tributo que seja instituído por um outro veículo que não seja lei. Não dá para instituir um tributo por decreto. Não dá para instituir um tributo por portaria, por exemplo. Todos os tributos dependem de lei. É inafastável essa condição. O que pode acontecer, e é um caso diferente, é alguns tributos terem as suas alíquotas variadas por um veículo que não seja de natureza legal. Aí sim você pode dizer que existem exceções à legalidade. De forma que eu quero que fique muito claro para você. Instituir ou criar tributos é sempre por lei. Mas e alterar as alíquotas dos tributos? Alterar as alíquotas dos tributos, por regra, também depende de lei. Mas essa regra de alteração de alíquotas dos tributos comportará alguns casos excepcionais. Entre esses casos excepcionais, nós temos alguns que são extremamente famosos, como imposto de importação, imposto de exportação, o IPI, ou mesmo o IOF. Esses 4 impostos podem ter as suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo. E presta atenção, porque quando eu falo em ato do Poder Executivo, eu não estou me referindo tão somente a um ato do chefe do Poder Executivo Federal, o que aconteceria por decreto presidencial. Não é só por decreto. A Constituição Federal fala em ato do Poder Executivo. Admite-se alterar as alíquotas desses impostos por portaria, por exemplo, e até mesmo por resolução da Câmara do Comércio Exterior. Resolução essa que é utilizada para alteração de alíquotas dos impostos de importação ou mesmo de exportação. Agora, as exceções elas não acabam por aí. Nós temos outras. É o caso da CID Combustível, que também poderá ter as suas alíquotas reduzidas, ou então restabelecidas através de ato do Poder Executivo. Olha de novo essa expressão bastante abrangente. Ainda temos o chamado ICMS Combustível, de modo que o ICMS Combustível é exceção à legalidade, mas não vale para qualquer ICMS, é apenas o ICMS que recair sobre os combustíveis. Porém, aí
não é ato do Poder Executivo que está autorizando a alteração, a modificação das alíquotas desse imposto. Não. Neste caso, nós temos, então, um veículo que é o convênio. De acordo com a Constituição Federal, caberá um convênio firmado em sede do CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária, estabelecer as alíquotas para o ICMS combustível. E se você pensa que a história de exceções à legalidade terminou por aí, não mesmo. Existem outras exceções à legalidade que você precisa tomar igualmente muito cuidado. Outras exceções à legalidade: a fixação de obrigações acessórias. É um tema que não precisa necessariamente de lei. Que mais? A atualização do valor monetário da base de cálculo de um tributo. A mera atualização também não precisa de lei. E, por fim, a alteração do prazo de pagamento do tributo. O simples fato de alterar o prazo de pagamento do tributo não corresponde a um assunto que implica na necessidade de lei. De modo que esses três últimos exemplos que eu trouxe para você são exemplos que não estão propriamente reservados à lei, podendo ser naturalmente fixados, alterados, estabelecidos por atos até mesmo infralegais, sem com isso representar qualquer tipo de ofensa ao texto da Constituição Federal. E para você que continua me acompanhando em todas essas minhas dicas no nosso Tributário na Lata, curte mais essa dica aí, mais esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, está vendo esse vídeo pela primeira vez, já viu outros vídeos, ora, se inscreva mesmo e aproveite, clique nesse sininho aí no YouTube para você ser informado, notificado toda vez que um novo Tributário na Lata estiver no ar. A gente se vê, até a próxima!